o trovadorismo. Então, assim, o que vai ter importante nesse período? Nós vamos ter, no século IV, queda do Império Romano, século V até o século XI, Alta Idade Média, século XI até o século XII, a Baixa Idade Média e a tendência política de Portugal. E quando é que acontece o trovadorismo? Começa no fim da Alta Idade Média até a independência política de Portugal. A partir do século XII, iniciou-se um novo período de reativação do comércio, possibilitando o crescimento econômico e renovando a cultura. Tal período se refere à expansão propriamente dita do trovadorismo em Portugal, época em que o país conquistou sua independência política. Quais eram as relações hierárquicas que nós tínhamos aí? Era tudo por meio de batalhas. Era um rei tomando o trono de outro rei por conta das famílias, né? A família de Castélia, a família de Bourbon, todos tentando buscar um lugar só. E aí eles conquistavam reinos através de batalhas. Essa pirâmide da sociedade medieval, vocês já devem ter visto em história, né? Que nós tínhamos o povo, a nobreza, dividiam assim, né? E a nobreza nós tínhamos o clero, e o baixo clero, o alto clero, e nós tínhamos também a questão dos fidalgos, das fidalguias, dos vassalos. Vocês vão ter que retomar isso para compreender o que é o trovadorismo. Uma característica importante que a gente vai pensar, se a gente está falando de Idade Média, nós estamos falando da Igreja Católica como predominante no mundo, mas não predominante no sentido de que ela era a maioria das pessoas. Também, mas por conta do fato de deter maior poder econômico. Então, a Igreja Católica, naquele período, ela inclusive era detentora de inúmeras terras. Então, ela determinava basicamente quem era rei e quem não era. E por conta dessa expansão da Igreja Católica, desse domínio da Igreja Católica, nós vamos ter como teoria que vai nortear grande parte das produções, do pensamento daquele período, é o teocentrismo, que era como Deus como centro do universo. Inclusive, nesse período, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. E tudo vai fazer parte de um ideal cristão. E aí vai ter duas relações que vocês vão ter que relembrar de história, que vai ser de suma importância para entender os poemas e as músicas. Por que eu falo músicas? Porque no trovadorismo, a ideia era que todos aqueles poemas que vocês vão ler depois, que vocês vão encontrar em avaliações, eles fossem cantados ao som de uma espécie de violão ou do alaúde. Então, vamos lá. Feudalismo e vassalagem. Tá? Senhor feudal era quem dominava as terras, quem era o dono da terra, e o vassalo era quem servia ao senhor feudal. E aí vocês vão ver nas cantigas de amor, nas cantigas principalmente as cantigas de amor, essa relação de uma senhora, ou seja, uma senhora feudal representando o sistema feudal, e o poeta se colocando como vassalo dela, ou seja, como empregado dela, ao dispor dela. É isso que vocês vão encontrar muito nas relações. E aí nós temos o feudalismo,
que vai ser a relação entre nobreza e povo. Senhor feudal, o feudo, gente, é a porção de terra, e o servo, o vassalo, era quem ganhava um feudo e podia morar com a família e ficar protegido durante os combates. Em troca, o servo era explorado pelo senhor feudal por sua mão de obra, trabalhando na terra e pagando impostos. Era basicamente o que a gente chama de arrendagem, né? O senhor feudal cedia uma parte da terra, o vassalo, o servo, plantava, produzia naquela terra e tinha que pagar impostos para o senhor feudal. Às vezes, era tão grande essa questão dessa exploração. Por que está aí a palavra explorado? Porque, de fato, gente, extrapolava todo um sentido aí de... Não era um sentido só de pagar um imposto. Por exemplo, digamos que o servo tivesse filhos e esses filhos fossem se casar. A primeira noite de núpcias, então assim, casou, né? A primeira noite da noiva nunca era com o seu noivo, era com o senhor feudal. Para vocês verem como era absurda a coisa. Então, assim, muitos casais, às vezes, casavam em segredo para não ter que ceder essa primeira... Era tão grande a exploração nesse sentido que tinha essa questão de a primeira noite de núpcias, em vez de ser com o marido, a noiva tinha a obrigação de passar com o seu feudal. Tudo por uma questão de serviência. E aí vocês vão pensar, né? Às vezes, a noiva, o casal vai criar o filho do senhor feudal, que não era considerado o filho do senhor feudal. Então, tem tudo isso. Continuando. Aí nós temos a vassalagem, que vai ser uma relação diferente. Vai ser a relação mútua da nobreza, vai ter o suzerano, a fidelidade mais o feudo, e nós temos o vassalo. O vassalo se oferecia a ser fiel ao suzerano nas batalhas de combate e também cuidar do feudo oferecido. Aqui a exploração era menor, tinha os servos e os vassalos. E aí vocês vão ver muito nos poemas do trovadorismo, tanto a relação de servil como de vassalo. O suzerano também deveria ser fiel, então ambos determinavam uma dependência mútua. O senhor e o vassalo se colocavam como iguais nesse sentido. E aí vem o que vai ter no período do trovadorismo. O que vai ser as grandes produções. Vamos para dois tipos principais de produções. As cantigas trovadorescas e as novelas cavaleirescas, ou as novelas de cavalaria. Aqui, gente, tem uma foto. Eu vou descrever, porque eu acho que Fátima está conosco. É a foto de uma partitura, porque todas as canções, as cantigas trovadorescas, elas eram escritas, os poemas, e aí eu estou falando das cantigas trovadorescas que eram feitas pelas pessoas nobres. Elas eram feitas para serem acompanhadas por um instrumento musical. Em geral, o alaúde, ou um pífaro, ou uma harpa. E elas vinham, quando era... Aqui é o Monsenhor que escreveu, eles faziam uma partitura. Partitura, né, gente, aquelas letras aquela parte que descreve como devem ser as notas musicais. E aí a gente vai ver, eu não sei o que está voltando.
Os trovadores, a gente vai ter dois tipos de pessoas. Nós temos os trovadores, que eram os poetas das cortes, que vão fazer as músicas sem nenhuma preocupação com o retorno financeiro. E nós temos os jograis, os segréis ou menestréis, que vai ser o contrário, que são homens de condição inferior, que iam no castelo com o intuito de entreter a nobreza, exigindo alguma forma de pagamento. E para acompanhar, nós tínhamos a soldadeira ou jogralesca, que era uma moça que dançava tocando castanhola ou pandeiro e cantava junto, né? Os trovadores eram as pessoas que tinham, geralmente, acesso à leitura. E os jograis e segréis e menestréis, eles não tinham acesso eles sabiam as letras, como a gente diz, de cabeça, né? Não tinham, digamos assim, instrução para compreender partituras, mas eles, de cabeça ou de ouvido, como fala, né? Eles sabiam as letras e reproduziam essas cantigas trovadorescas, que poderiam ser de vários tipos. Nós temos as cantigas, que são classificadas em dois tipos, as líricas e as satíricas. As líricas podem ser de amor ou de amigo, e as satíricas de escárnio ou de maldizer. As cantigas de amor, nós vamos ter como característica um amor cortês, nobre, e o eu lírico sempre é masculino, fala da coita de amor. O que é coita, gente? Sofrimento por um amor não respondido. E o objeto desse eu lírico, geralmente, é uma mulher da nobreza, que é idealizada de forma inalcançável e exaltada por suas qualidades físicas, morais e sociais. E aí você vai encontrar muito minha senhor, que é minha senhora, minha senhora. E nós temos uma relação de vassalagem amorosa ou servilidade amorosa. É uma estrutura complexa e tinha poucas repetições de versos. Vocês têm que notar sempre que quando for classificar as cantigas de amor, é sempre um eu lírico masculino, e nós temos uma relação de amor cortês, que é entre pessoas nobres, vassalagem amorosa, pessoas que se igualam socialmente, tá? Aí nós temos a cantiga da Ribeirinha, eu não vou ler, depois eu vou deixar esse material para vocês disponível. Aí as cantigas de amigo, que ainda está dentro das cantigas as cantigas líricas, né? Essa aqui nós temos uma diferença. O eu lírico é feminino, ou seja, é uma mulher falando que tem saudades do amigo. O amigo, gente, nunca é amigo, é namorado, né? Mas a palavra usa-se a palavra amigo. Temos uma questão de um amor real e possível, nós não temos aquela idealização, né? Confidências ao amigo, à mãe, aos elementos da natureza, e sempre vai aparecer em forma de diálogo. É claro, um diálogo versificado. A estrutura é mais simples, poucos versos e um refrão, que é a ideia de se repetir. Nas cantigas de amigo, essa ideia geralmente são as condições sociais semelhantes, e geralmente está falando de pessoas, de camponeses, de pescadores, sempre nesse sentido. Tem uma expressão que a gente usa muito, fulano amigou com não sei quem. Quando a gente fala isso, fulano amigou com não sei quem, a gente está falando que juntou-se, né, sem casar oficialmente. Essa expressão amigou-se vem desse período aqui, das cantigas de amigo, do trovadorismo. Para você ver, ó, há quanto tempo a gente usa isso, né? As cantigas, eu vou voltar aqui na estrutura. Aí nós temos as satíricas. Satíricas é a ideia de
ridicularizar, de criticar. E aí nós temos as de escárnio e as de maldizer. Escárnio. O que lembra a palavra escárnio para vocês? Solta algo venenoso ou nojento contra algo. Nas cantigas de escárnio, a sátira é indireta. Ou seja, é como se eu criticasse de modo indireto uma pessoa ou algo ou uma situação. Então, nesse sentido, nas cantigas de escárnio, não temos uma pessoa a quem se dirige a ofensa, fica ali subentendido, não se usa o nome, usa-se muitas palavras de ofensas com duplo sentido, palavras ambíguas, trocadilhos, tem um uso muito, digamos assim, forte do uso da ironia, porque ironia nem sempre todo mundo entende. Para você entender a ironia, você tem que compreender os contextos, né? E uma ridicularização do comportamento dos nobres, e não só dos nobres. Nós temos o poeta Gregório de Matos, que ele vai escrever as nossas cantigas de escárnio e maldizer, e ele fala, em alguns momentos, inclusive contra a Igreja Católica, o comportamento, digamos assim, que naquele período era considerado falho ou errado, que não condizia com o cristianismo verdadeiro de alguns padres, de alguma parte do clero. As cantigas de maldizer, ou seja, essa aqui não, essa daqui ela era direta, era uma crítica direta. A pessoa satirizada ou criticada é identificada e nomeada. A linguagem é ofensiva e chega a palavras de baixo calão. E aí o tema, vão ter como temas as indiscrições amorosas de membros da nobreza e do clero. E aí eu volto a falar por conta mesmo assim, de alguns comportamentos que não eram considerados corretos pelo clero na época, né? E aí, por último, nós temos as novelas cavaleirescas ou as novelas de cavalaria. E aí nós temos um personagem que vocês vão ouvir muito na vida de vocês, que é Dom Quixote de La Mancha. E aí nós temos, eu não sei se cheguei a pensar para vocês, mas tem a demanda do Santo Graal, sempre falando muito da coragem dos cavaleiros, porque nesse período aqui, gente, a gente estava vivendo a expansão quando começam, assim, né, as novelas de cavalaria, está tendo muito a expansão do cristianismo através das cruzadas, né? E aí nós temos uma tradição oral, que primeiro essas novelas cavalarias vão ser transmitidas, repassadas de modo oral, de boca em boca, vai ser narradas em capítulos, relatam em sua maioria grandes aventuras e atos de coragem dos cavaleiros medievais, aventuras sem fim com várias possibilidades de continuação. E aí vocês já devem ter ouvido falar de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, é desse período. Nós temos o amor idealizado do cavaleiro pela dama que amava, amor cortês, que sempre ou quase sempre era impossível. Tem um término, geralmente tem um término trágico, não tem final feliz. Tem uma ideia de provação da honra, lealdade e coragem do cavaleiro em várias situações, com batalhas, aventuras, torneios e lutas contra monstros imaginários. Alguns temas têm a relação entre as batalhas entre cristãos e muçulmanos durante as cruzadas medievais, referências a períodos históricos e míticos do passado, uso de locais geográficos e reais, falsos, imaginários, como exemplo, terras fantásticas e míticas, apresentação de
código de conduta próprio para os cavaleiros medievais. Isso é o tema dessas novelas. E aí, o que eu vou pedir de vocês? Vocês vão fazer um resumão de tópicos, né? Vocês vão escolher aquilo que vocês acreditarem que é mais interessante.